Olá, pessoal. Olá, sejam bem-vindos. Estou esperando a Talvani entrar. Oiê! Ê! Que bom te ver. Conseguimos! Conseguimos. Peraí, porra meus fones, esqueci deles. Peraí. Pronto. Tá me ouvindo direitinho? Eu tô, e você tá me ouvindo? Também tô, também tô. Esses fones eu tô usando, parece que já fazem parte de mim agora. Eu nem sei mais É, quando eu aqui tô, também, quando eu não mas tô com eles. E vamos esperar o pessoal entrar, esperar um pouquinho. Como é que estão as coisas aí e tal? Como é que foi seu dia? eu tô bem. Difícil, Hum, enfim. Acho que nesse período a gente tem tido dias difíceis, né? corrido. Eu tô falando isso porque difícil, hoje tá um dia tão difícil que é até difícil falar que tá tudo bem. Foi um dia de vivência de muitos lutos, assim, por conta do coronavírus no consultório. Então as Hum, coisas estão ficando mais apertadas, né? E as coisas estão acontecendo. uhum. Então, e você, como é que foi seu dia, Desirê? Cara, foi corrido. Começou o dia com uma faxina, depois um almoço, depois consultório que é agora na sala, num quarto reservado para ser consultório. E teve perrengue de aula online, porque agora as crianças têm aula online. Tem isso, né? Então, teve de um tudo hoje. Teve almoço, não teve janta ainda. Não sobrou do almoço, né? Ainda, putz, ferrou. Não sobrou do almoço, não sobrou do almoço. Ferrou, ferrou. Total, total. E o Manuel já dormiu? Como é que tá, Manuel? Não, tá lá me esperando. Vai dormir Ah, hoje mais tarde. não deu certo, E o então. Rafa? Tá super acordado. Agora ele tá jogando videogame com um amigo dele online, porque eles fazem isso, Ai, né? manda um beijo pra ele. Pra quem não sabe, o Rafa foi meu pajem de casamento, né, Dê? Ai, foi. Coisa mais fofa. Agora ele já tem Uma 10 paixão, anos né? e ele joga videogame com os amigos, entendeu? É Uhum. isso. A gente fica de olho, mas é curioso. É curioso, mas é uma forma de socialização, sabe? No começo eu tinha muito preconceito, assim, mas agora, nesse momento, é a única forma dele conseguir. É. Única não, tem algumas outras, né? Mas com tamanha adesão, não. Essa tem muita adesão. Os grupos se Não, encontram, e é, conversam. é uma forma que é muito natural para eles, né? A gente, muitas Sim, vezes, eu percebi isso com os atendimentos online. A gente não entende que essa sim. é uma forma tão válida até viver isso, né? Enfim, até viver como eles vivem e perceber quão rico pode ser esse mundo, né? De jogos, de Muito, interação, muito. de troca social, né? Tem uma interação ali, sabe? Um jogo. Eu fico pensando o quanto que a hora depois essa é discussão para muita coisa, né? Mas a hora que a gente souber ficar fluido nessas ferramentas, nesses jogos, o quanto repertório a gente não pode desenvolver a partir dessa plataforma, sabe? Uhum, Não é diferente de você ter um jogo de tabuleiro na sua frente. E ainda mais se tem outras, tem pares, né? E eles negociam o tempo uhum, todo, e eles são o tempo todo brigando, e uhum, tá, sai perrengues, um monte. O tempo todo acontece isso. Tem perda, uhum, tem o grupo, tem o outro ali vívido, presente. A hora uhum. que os terapeutas infantis pegarem o gosto pela coisa, nossa, o céu é o limite, É, mesmo. é. E não menos Bem, válido, né? não menos Vamos lá? válido, é um preconceito nosso. Mas é assunto para um monte de coisa, né? Sobre isso, sobre Uhum. games e terapia infantil. Bem,
Então, agora que já temos o nosso pessoal aqui, já estão entrando, eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês. Obrigada por estarem aqui novamente. A gente está tentando se mobilizar e falar sobre o que é importante, contribuir de alguma forma. E vamos falar e falar e fazer lives e muitas lives até a gente fazer sentido de tudo isso. Sabe que a gente não consegue resolver um problema como esse sem o outro. Esse é um problema muito grande para a gente conseguir resolver ele sozinho. São muitas habilidades, é muito repertório que a gente precisa desenvolver, é toque de caixa. A gente aprendeu um monte de coisa super rápido e a gente não pode ser prepotente ou até, sei lá, ingênuo de achar que nós mesmos vamos ser capazes de resolver isso sozinhos. Uhum. Então, eu fico super feliz de receber a Tawane. A Tal é minha amiga há muitos anos. E eu tava aqui tentando lembrar, "Ai, como é que eu falo da Tal?" E aí me veio uma imagem na cabeça, eu vou contar para todo mundo. É assim, peguei um chá, vou contar. Eu estava na 38ª semana de gestação e na defesa do meu mestrado. E quem estava me ajudando ali, correndo atrás de tudo, era uma menininha jovenzinha. Que ano você estava, tal? Naquele 2009? 2009, eu estava no terceiro ano de graduação, devia estar com 19 anos, 20. Muito pituca. E Foi correndo. ontem, Desirê. E você foi correndo atrás para mim do pointer, lembra da pilha do pointer? E essa é a lembrança mais fofa que eu tenho de quando a gente lá atrás. Então, lá atrás, a nossa história remete lá de trás. E, bem, eu sou psicóloga, eu trabalho com adultos, grupos, com pais, e eu sou mãe, né? Eu tenho um Rafa, eu tenho um filho, ele tem 10 anos, tem um gato também, e meu filho de 10 anos está aqui em casa comigo, como os filhos de vocês também estão. E tal, se apresenta pra gente. Quem é você nessa bagunça toda? Ah, eu sou a Tawane. Eu tenho lembranças também com você, mas as que me vêm à cabeça, eu acho que é melhor não contar aqui. Tô brincando. Não pra todo mundo. Mas a Desirê é uma pessoa que eu tenho um carinho, assim, tão grande, né? E quando ela falou dessa live, eu fiquei assim, ai, que bom, vou conseguir dar risada no meio de tudo isso, porque Vamos, senso vamos de rir. humor é uma coisa Uhum, que eu gosto muito, né? uhum, Eu sou psicóloga, psicóloga do desenvolvimento, analista do comportamento, atendo todas as idades, mas meu foco principal tem sido criança e adolescente. E uhum, sou mãe do Emanuel, que tem 1 ano e 7 meses agora, que é uma uhum, fofura, um garoto adorável e que tem 1 ano e 7 meses e nem sempre adorável, portanto, né? Ele faz muita bagunça, faz, enfim, tá numa fase que exige uhum, bastante atenção ainda. E a gente uhum. tá nessa, né, de tentar dar conta de tudo que tá acontecendo. Sim. Ô, Tal, como a sua vida mudou nas últimas 3 semanas? O que que mudou? Nossa, mudou muita coisa. Primeiro que quando a quarentena começou, eu pensei, nossa, eu não vou ter dinheiro, né? Porque não vou conseguir Uhum, atender grande parte dos meus pacientes. sim. Aí teve toda uma questão de a gente descobrir o atendimento online e um atendimento que Uhum, poderia ser, ser super bom para as crianças, porque uhum, são uhum, muitas crianças. E aí veio toda uma questão de adaptação de toda a rotina e de dividir a rotina com o meu marido, que ainda bem uhum, é uma pessoa que de fato divide as tarefas, né, do nosso filho. uhum, Mas é isso, eu sinto que foram 3 semanas e ainda estão sendo, né? Que cada semana eu tenho que descobrir um repertório novo, eu tenho que descobrir como uhum, fazer. E honestamente, eu amo ser mãe, eu amo ser psicóloga, eu uhum, gosto muito de. Eu não gosto do lugar necessariamente de esposa, mas enfim, eu gosto de estar com meu marido. uhum, Eu gosto de ser filha, eu gosto das coisas da minha vida, mas todas as coisas estão misturadas. E eu sinto que muitas sim. vezes eu não consigo estar inteira, porque tá Uhum, tudo misturado, né? uhum, E uhum, eu gosto de tudo isso, mas eu gosto de tudo isso nas suas caixinhas.
E Olha, agora viver tudo interessante. isso numa caixona tem sido difícil. E a gente está tendo que construir repertório para integrar tudo numa vida só, num Uhum, espaço só, né? Então, minhas últimas 3 semanas têm sido assim, têm sido intensas, cansativas, cheias de descobertas, uhum, e uma gangorra de sentimentos, né? Como eu acho que todo mundo tá vivendo. E você, uhum. Dê, como é que foi aí? Bem, o nome da live é Mães à beira de um ataque de nervos, né? E acho que talvez a primeira semana ela foi esse lugar, assim, quando a escola cancelou as aulas, quando a escola anunciou que iam parar as aulas. E é curioso como as aulas e a escola, e a rotina da criança, a rotina do Rafa, acaba organizando a minha rotina e a nossa rotina, a rotina da família toda. É como se a rotina da família toda ficasse meio que organizada em torno dessa rotina da escola, né? A escola determina qual é o horário da escola, de saída, de entrada, e todo mundo meio que se organiza ao redor disso. Então, o que eu fui vendo nessas 3 semanas eu fui vendo a minha rede de apoio, de suporte do Estado, da sociedade, do outro, da família se desintegrando. Então, começou com a Uhum, escola, aí depois, bem, quem me ajuda muito é a minha sogra, que ela não pode vir, ela é grupo de risco, não vai vir. Depois minha funcionária, que me ajuda muito, e eu devo à presença da minha funcionária e da minha sogra a possibilidade de exercer a minha profissão como eu exerço, com toda intensidade. Eu devo a elas isso. Então, elas saíram também de cena. E por último, a escola. Então, eu fico pensando que toda essa rede de suporte que a gente precisa, sabe? Tem aquele provérbio africano que fala que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. Essa era a minha aldeia. Então, minha aldeia é escola, é minha sogra, é a minha funcionária. Então, quebrou a aldeia. Então, quando a aldeia quebrou, aí a coisa começou a ficar meio complicada. Eu não dormi a primeira semana, tal. Passei uma semana acordada mesmo. E acho que deve ter muita gente aqui que está vendo a gente que também passou aí uns momentos de muita ansiedade. Eu fui migrando o uhum. consultório, então também passei pela a sensação de insegurança, de pensar, meu, será que as pessoas vão migrar? Será que todas vão migrar? Qual porcentagem vai migrar? Será que eu vou conseguir ter uma renda? Isso é importante pensar, porque disso depende um monte de outras coisas. E, e depois foi a rotina aqui em casa, né? Então, como é que ia ser a rotina? O que que a gente ia fazer com o Rafael o dia todo em casa e comigo o dia todo em casa? Se tem uma coisa que eu prezo muito é sair de casa. Eu moro numa casa, num apartamento pequeno, porque eu gosto de colocar o pé para fora. Então, essas foram as 3 semanas. Essas foram as Ai, três amiga, semanas, cara. Fogo. te entendo. Tenso, É, né? a gente tava num apartamento de 57 metros quadrados. E foi uma decisão difícil vir para casa da minha mãe, Uhum, né? Porque ela estava uhum, sozinha e não estava respeitando muito a quarentena e estava, né? E uhum, aí isso foi ótimo, porque a gente está numa casa de vila, tem espaço para correr, tem espaço para brincar, isso muda muitas uhum, coisas, mas insere uma série de outras coisas, né? Não tá em claro. casa, é um outro tipo de cuidado que né, você vai barrar, mas você tá na casa da pessoa, Uhum, mas, enfim, as coisas não tão fáceis em nenhuma configuração, né? Acho que a gente tem escolhido pelo menos pior, assim, a gente não tem feito uhum, escolhas que nos perfeito. alegrem e nos deixem bem e que estejam Uhum, completamente afinadas com aquilo que a gente escolheu para nossa vida, né? A gente uhum. tem lidado como pode. E acho que isso é um pouco da temática aqui desse encontro, né, Tal? Como é que a gente lida da maneira como a gente pode com as questões do cotidiano? Porque acompanhando os meus pacientes e acompanhando as mães do grupo de mães e me acompanhando, me observando, o que eu percebi foi que eu me percebi num nível de ansiedade tremendo, assim como eu Uhum. percebi as mães dos amiguinhos do Rafa num nível de ansiedade tremendo e os meus pacientes também. Então, uma das coisas que aconteceu, por exemplo, no meio do caminho foi que a escola saiu do sistema de mandar tarefa e passou para o sistema online, de aulas online.
E tanto mandar tarefa me colocava numa posição que eu nunca vivi, como de professora, e de senta, vamos lá, deixa eu ver se eu te explico o que é ditongo, o que, que é. Eu nem lembro mais essas coisas, foi um caos. Uhum. E quando colocar na aula virtual, me coloca numa posição de técnico de informática, que eu também muito menos tenho repertório para isso, não consigo. E então a ideia dessa conversa é que a gente consiga falar um pouco partir das nossas ansiedades e do que a gente observa, para as ansiedades dos outros, do outro, e para que a gente possa também falar de algumas estratégias, né? O que que a gente Uhum. pode inventar, pensar, criar, construir juntos como uma comunidade que possa servir não de regras, porque a gente está cansado de regras, e a gente falou sobre isso, Natal, quanto que as regras elas acabam sendo um desserviço, mas como que a gente pode construir estratégias que, se nos servirem, a gente pega para nós, e Sim. se não nos servirem, a gente pode é, devolver, não é? Eu tava pensando uma coisa, né, antes de entrar aqui, eu tava muito animada com essa live, ainda tô. É, Mas hoje, como eu falei, é um dia especialmente difícil de estar aqui, porque depois de ajudar meus pacientes a se despedirem hoje das pessoas queridas da sua vida, porque as pessoas estavam morrendo por coronavírus, e numa situação em que você sabia que a pessoa tinha poucas horas de vida e o hospital barrava a entrada dos familiares para se despedir, sabe? Então você não consegue nem dar um abraço. Uma pessoa que você sabe que está viva, mas daqui a algumas horas não vai estar. E aí sair dos atendimentos, encontrar, por exemplo, a minha mãe na sala com o meu filho, né? Enfim, as coisas estão muito misturadas, assim. E junto com isso, sim. uma preocupação gigantesca, gigantesca das pessoas em relação à economia. Então, o assunto tem girado em torno de morte, em torno de dificuldades familiares, em torno de preocupação financeira, né? E eu fico pensando assim, o quanto nós, mães, estamos sobrecarregadas, porque nesse cenário de dificuldade financeira, a gente se cobra ser uma profissional perfeita e de alguma forma cumprir todas as exigências de uma empresa ou de um emprego que a gente está, porque está todo Uhum, mundo com medo de ser demitido, então não é hora de uhum, ser o uhum, profissional ruim, não é hora de demonstrar fragilidade, mas o quanto isso não é um sintoma coletivo de uma esquiva geral que está acontecendo em relação a todas as angústias próprias do vírus e própria dessa situação de pandemia, né? E o uhum, quanto não tem sido desumano essa cobrança geral, cultural, para que a gente mantenha as coisas em ordem, para que a gente consiga estabelecer uma rotina em que o nosso filho vá bem na escola e faça as lições de casa, em que a gente sim. consiga dar conta de todas as demandas profissionais. Então, assim, na primeira semana, eu me peguei com muito me cobrando achar soluções para que os pais conseguissem levar uma vida com os filhos em casa e que eles dessem o mínimo de trabalho possível, mas eles são crianças. Isso. Às vezes crianças de 2 anos, às vezes bebês, e esses Uhum, pais são humanos, né? Não são, uhum, enfim, uhum, acho que precisaria de muita gente para conseguir manter toda a ordem que estava. E aí uhum, tem sido adoecedor esse pedido de que a gente continue fazendo tudo como a gente fazia. Muito uhum. adoecedor. E num Ótimo. cenário em que as pessoas não estão conseguindo né, parecer vulnerável, porque existe uma competição para não ficar mal frente ao medo econômico, né, vigente no cenário, Uhum, né, que a gente está vivendo. uhum, uhum. Então, eu só queria dizer que não tem resposta mágica. Acho que depois de 3 semanas de quarentena, eu chego à conclusão que tem coisas que vão aumentar nosso bem-estar, coisas que a Uhum. gente pode fazer para se preservar e para preservar nossos filhos, mas a gente não vai conseguir dar conta, né? E em algum momento, talvez Perfeitamente não dar no nosso coisas. trabalho, mas Uhum, a gente não pode dar conta. Né? A gente, de alguma forma, qual que é o grau de sofrimento para dar conta de tudo isso, né? E a uhum, gente não vai conseguir e assim, é humanamente impossível conseguir dar conta de tudo que está acontecendo com as demandas que uma mãe tem. uhum, E eu falo uhum. mãe porque o cenário atual é Isso. geralmente pai e mãe em casa, mas a mãe, né, assumindo mais Isso. tarefas do que esse pai, né? Uhum, Então, uhum.
Então, não sei, eu acho que talvez as pessoas tivessem uma expectativa de que a gente tivesse Uhum. soluções mágicas. Eu acho que a gente pode pensar em como aumentar a qualidade de vida, mas como resolver Exato. essa situação a gente não vai conseguir, né? Ai, tal, exatamente. Nossa, eu sinto muito pelo que a gente está passando, pelo que você passou hoje. E, e quanto é importante também a gente pensar nesse cuidado nosso, né? Como profissional. Como é que você sai de uma sessão dessas e chega em casa, né? Como você sai de uma Uhum, sessão dessa e abre a uhum, porta e encontra a sua família, que tem esse lugar, né? Antigamente, há 3 semanas atrás, é como se houvesse uma lombada entre consultório e casa, né? Então tem um lugar onde você desacelera, freia, respira e volta para tinha um casa. caminho meu de 40 minutos até em casa. Então E era só mudar a baita chavinha, lombada, sim, né? baita lombada. E, e, a, e eu Uhum, acho que tem uma questão, né, que a gente já conversou, que ambientes evocam uhum, comportamentos, né? Evocam, isso, eliciam, ambientes causam, de alguma forma, em algum grau, sim. aumenta a probabilidade de alguns comportamentos. E quando a gente está no consultório, no ambiente profissional, a gente pensa mais, a gente consegue se focar mais. Quando a gente está em Uhum, casa, a gente consegue ser mais inteiro para os nossos filhos e para as questões de casa e para o uhum, marido, para, uhum, né, para o que quer que seja. uhum, E quando a gente está na academia, a gente consegue, né? Mas as coisas estão muito isso. misturadas, muito misturadas. Uhum, E aí uhum, o mesmo ambiente vira tudo e evoca tudo, e fica difícil desligar e mudar a chavinha, né? Eu acho que é uhum, hora da gente uhum, pensar em o que é possível em termos de autocuidado, de promoção de resiliência, né? E focar isso, nessas coisas, assim. isso. E acho importante falar com as mães e as mães profissionais, porque como você citou, nós vivemos num contexto cultural em que as mães são as maiores responsáveis pelo cuidado da vida doméstica. Então, por mais que a gente tenha pequenos oásis de exemplo, né? Então, algumas mulheres que têm como parceiros ou parceiras pessoas que participam intensamente, o que a gente sabe é que a mulher gasta, em média, o dobro ou o triplo de tempo do que o homem, em comparação com o homem, nos afazeres domésticos. Isso ela trabalhando também. Então, eu fico pensando como é que deve estar a rotina das mulheres em casa sem o suporte delas. O suporte da mulher nunca foi o homem. O suporte da mulher foram Uhum. outras mulheres. E agora esta Exatamente. mulher está sem as outras mulheres que as Exatamente. ajudavam a vingar Perfeito. profissionalmente, a ter um pouco de autocuidado, a ter um pouco de sanidade mental. Nós sempre dependemos de outras mulheres para ter sanidade na maternidade e no trabalho. A gente só trabalha, a gente só tem o trabalho que a gente tem e se dedica por conta de outras mulheres. Então, como que a gente vai se cuidar? Como que a gente vai cuidar do nosso bem-estar emocional e trabalhar e continuar perseverando neste lugar que nos faz tão bem, sem a ajuda das outras mulheres? E eu não vejo outra possibilidade, outra solução que não envolva uma mudança radical cultural. Uhum. Então, e depois eu queria saber, até das pessoas que estão nos ouvindo, se está havendo alguma mudança na sua própria família em relação aos cuidados domésticos. Porque agora muitas famílias dependem de duas rendas, as duas pessoas estão trabalhando em casa, e quem está se dedicando a preparar o ambiente de estudo dos filhos? Quem está se dedicando a dar o almoço? Quem está se Uhum. dedicando a pensar numa atividade criativa e interessante para tarde? Quem está pensando na roupa? Quem está pensando no cardápio? Quem está fazendo a lista de supermercado? Quem está pensando em como vai ser a noite? Então, acho muito interessante a gente começar a pensar na nossa organização pessoal, familiar, doméstica, porque se a gente não tem as outras mulheres, a gente vai ter que dividir essa carga com alguém e dividir de um E jeito é que é diferente. E é muito complicado, porque se a gente vai ver dicas sobre isso, as dicas são: negocie com o seu marido como fazer isso. Mas aí você joga a Uhum. responsabilidade para a Da pessoa que já está negociação? sobrecarregada. É isso. Né? Uhum.
E aí, o quanto é importante nesse sentido a gente não dar conta mesmo, sabe? Porque Total, para as pessoas que renunciar. estão numa situação confortável, elas só vão se mover para fazer alguma coisa quando a coisa ficar aversiva para elas. E para ficar aversiva, né, tem que A chegar num louça ponto em que a gente não tem que dá empilhar. conta. É, isso, É, exato, sim. É. Realmente, a gente só convida o outro para participar, não só, né? Mas talvez uma das estratégias mais importantes para convidar o outro para participar é não fazendo. É realmente renunciar ao controle. Por mais que isso e tenha mesmo um. assim, Uhum, e mesmo assim é sim, muito difícil, né? Porque como você vai. Talvez na louça fique mais fácil, mas como é que você vai renunciar ao controle de algo que é o bem-estar do teu filho? Né? Como é sim, que você vai, sim, de alguma forma, não dar conta da saúde do teu filho, da escola do teu filho? Enfim, isso, é muito complicado. Então, o que muitas sim, vezes a gente acaba abrindo mão são as coisas que são importantes para a gente. Então, a sim, gente elenca tudo que é prioridade das pessoas que a gente ama e das pessoas que são mais isso, vulneráveis na nossa família isso, e nos colocam lá embaixo por isso. último, né? E Uhum, talvez a gente uhum. não tenha como agora trazer aquilo que é importante para a gente para um primeiro lugar, porque de fato é muito difícil competir, por exemplo, com a comida do meu filho. Mas talvez isso Aham, possa ser sim. mais importante do que as coisas que são importantes para, sei lá, para o Uhum. companheiro que a gente tem que né, que não se responsabiliza por uma série de coisas. Sim. Então, acho que a primeira estratégia de autocuidado é renunciar, né? Talvez seja renunciar a alguns cuidados, né? Para que Uhum, você possa se concentrar no que realmente é importante, né? Escolher bem as batalhas, não pensando, né? Talvez a gente tenha que escolher muito bem as batalhas e renunciar a outras batalhas e ver se o outro também toma partido. Eu estou vendo um comentário aqui da Ana, e ela fala assim, olha, inclusive não vemos homens fazendo lives ou encontros para lidar com esses problemas. A responsabilidade de encontrar uma solução continua sendo feminina. Então, realmente, a gente volta para esse lugar de sermos as pessoas, ou sermos as mulheres, serem as mulheres as responsáveis por encontrar soluções ou enfim, dar um jeito nas uhum, coisas quando elas estão caóticas. E tudo bem, desde que isso não seja mais uma sobrecarga. Desde que isso seja uma coisa, uhum, olha, fecha aqui a live e fala, viu, precisamos conversar sobre umas coisas que estão acontecendo. uhum, Porque, uhum, sabe, tal, eu fico pensando que quando saiu a quarentena, quando saiu, as crianças vão ficar fora da escola, tal, eu falei, bem, são 2 semanas, né? 2 semanas a gente toca. E aí não são 2 semanas, agora são 4. Não sei se 4 semanas a gente toca. Bem, talvez não sejam 4, talvez sejam 2 meses. Então, a gente não pode correr isso, fazer isso como se fosse uma corrida de 100 metros. Isso é uma uhum, maratona, ela é longa, vai uhum, demorar para acabar. Né? Então, a mudança social que a gente precisa, ela tem que acontecer agora. É uma revolução do cuidado. Então, quem vai ter o cuidado? Como que esse cuidado vai ser dividido? Porque uhum, em casa tem mães que estão tendo que dividir todos esses cuidados com o trabalho. Então, continua, né? Na verdade, só voltou para casa os cuidados do trabalho e da casa. E aí todo mundo compartilhando o mesmo espaço. E talvez nesse lugar, sem a ajuda das outras mulheres, as mulheres fiquem muito mais sobrecarregadas. Então, é uhum, daí que a gente parte. Esse é o contexto enlouquecedor, né? uhum. É, fazer com que as mulheres percam a cabeça, ou fiquem doentes dos nervos, seja lá o que for. Esse é o contexto. E aí a Cláudia falou uma coisa aqui, só para completar. Ela falou assim, Cláudia Oshiro, um grande prazer te ver aqui, uma honra. A Claudinha falou assim, olha, a gente está tentando fazer coisas como se o contexto fosse o mesmo, né? Como se as coisas estivessem todas no seu lugar. Então, tem mães preocupadas com a retenção de conteúdo na escola. Será que meu filho está Uhum, aprendendo o conteúdo da escola? Como se uhum. as coisas estivessem todas normais e o desafio agora é aprender português. Cara, não é português. Não, não é. O desafio não é Não é. conteúdo de escola. Não é, mas a gente tá vivendo como se a vida fosse como era, né? Como, enfim, a gente está Uhum, tentando sim. manter as coisas na normalidade, talvez até por uma questão de manutenção da nossa saúde mental, né? De não pensar em outras Uhum, coisas.
Mas eu acho que agora. Estou desesperada, obrigada. Comentário da Cláudia. Mas eu acho que Eu também agora. tô. Eu acho que desde que o Cajuína foi criado, que é um movimento que a gente tem de mulheres, né, para a ciência, Uhum, eu acho que eu passei a acreditar muito mais no poder do coletivo. Então, uhum, só da gente falar aqui, e para mim é super difícil estar aqui como terapeuta infantil falando que eu não estou dando conta de estar inteira com meu filho, sabe? Mas só de uhum, falar que, né, estarmos aqui dizendo que a gente não dá conta e cada vez mais uhum, mulheres dizendo que não dão conta, eu acho que isso cria um contexto em que a gente pode falar que as coisas estão ruins e lutar juntas e criar todo um movimento uhum, cultural para lutar juntas por isso, sabe? Acho que até uhum. rolava uma carta, assim, de, né, Sim, de tal como a total. Catarina, de Pensa aí. não temos que Isso. dar conta, não né? E a Uhum, gente sabe que o impacto vai ser na nossa vida profissional, sobretudo. Né? Vai ser na nossa vida uhum, profissional e na nossa saúde mental, em quem uhum. somos, nas nossas identidades, e é isso, né? O Sim. impacto vai ser por aí. Mas tem uma outra coisa que é a gente precisa, nesse momento, eleger prioridade. E Uhum. já que é longo prazo, a gente precisa ser uma prioridade, né? Isso, tá. Uhum. Porque a gente não vai aguentar, a gente não vai aguentar cuidar do filho, do emprego e alguma coisa vai pesar. Então, ainda está no momento em que a gente consegue planejar o que é prioridade sem deixar que a vida escolha pelas contingências. Porque se a vida Uhum. escolher, o que vai ser prioridade vai ser o nosso filho, o nosso casamento, a nossa família e não o nosso trabalho, as coisas que são Uhum. importantes para a gente. Ótimo. Então, alguém perguntou, por exemplo, sobre criatividade. Uhum. Para criança é importante ter coisas novas no dia a dia. Mas isso é, Uhum. sabe, se não der. Eu, por exemplo, de novo, como terapeuta infantil, conheço muitas atividades. Eu não tenho mais criatividade para colocar uma atividade nova por dia para o meu filho, né? E olha que eu acho que é grande o meu repertório de atividades. E tá tudo bem Uhum. se começar a repetir. E tá tudo bem se um dia eu Uhum. não conseguir seguir uma rotina. E tá tudo bem se Uhum. um dia eu não estiver presente para ele, né? Eu acho que é uma questão de equilíbrio e de escolher batalhas todos os dias, né? Isso, Batalhas assim isso. próprias para aquele dia não dar conta de tudo Uhum. e Uhum. conseguir nos colocar assim num contexto de prioridade, porque se a gente não se colocar e se a gente der conta de todo o resto, né, Uhum. a gente que vai pagar a conta depois. É, Então tem é uma quase como uma outra, decisão política. sim, uma outra decisão política que eu também vejo, tal, é como o trabalho invadiu um espaço que é da criança, né? E aí a criança, ela fica invisível nesse espaço. Ela não existe. Uhum, Então, uhum, as pessoas que têm empregados que trabalham com home office e tem mulheres, né, que trabalham com home office, elas estão demandando o trabalho dessas pessoas como se não existisse uma criança na casa. Então, eu estou ouvindo muitos relatos de trabalhadoras, de mulheres trabalhadoras que estão fazendo home office e que têm que lidar com as coisas como se nada tivesse mudado, como se as uhum, coisas tivessem tudo na sua caixinha, elas só mudaram de lugar e continuaram a trabalhar. E isso não é verdade. As pessoas estão lidando com muitas coisas em casa. Se você tem uma funcionária que é uma mulher e que ela está fazendo home office, ela provavelmente está tendo que lidar com as crianças, né? Porque entre o homem e a mulher parar a reunião para lidar com as crianças, quem vai parar a reunião? Então, uhum, o que eu percebo são as mulheres ainda mais sobrecarregadas e agora culpadas porque uhum, elas têm que lidar com o home office e as crianças como se as crianças não existissem. Eu uhum, lembro muito da Claudinha falando sobre isso, né, com uma filha no colo, e falando, olha, eu sou uma psicóloga com uma filha no colo, tem uma criança que existe, tem uma maternidade acontecendo. uhum, Então, a maternidade, ela continua, ela não foi embora, né? As uhum, crianças não estão fazendo home office em outro lugar, elas estão em casa. Então, como é que a gente uhum, compartilha o ambiente de trabalho com o ambiente doméstico? Uma coisa que aconteceu aqui em casa e com mais frequência do que eu gostaria, foi ter que fechar a porta do meu quarto, claro, que eu estou atendendo, e esse é um lugar muito privado e muito importante que o sigilo seja mantido, mas tem uma criança lá do outro lado. Então as minhas sessões começaram assim: olha, estamos aqui, esse lugar é reservado, tem um sigilo, quero que você preserve seu sigilo aí do seu lado também, já que eu não estou aí para poder tentar na minha sala, eu não posso garantir isso, mas eu preciso que você saiba que tem uma criança do outro lado da porta.
E se acontecer alguma coisa, estou só eu e ela aqui hoje, nesse momento. E é um apartamento. Se acontecer qualquer coisa, essa criança tem autorização de bater e abrir a porta. Uhum. Porque é isso, né? Tem uma criança e ela Uhum. não vai morar dentro do sofá. E vai deixar de Uhum. existir, vai deixar de ter perguntas para fazer, perguntar se pode comer outro Danone. Não tem jeito. É, Manuel tem gritado, ele não tem aberto a porta porque ele não consegue, não tem entrada, não tem batida, mas ele tem gritado, né? E aí as Aham, pessoas aham. escutam, e se eu não comento isso de cara, elas perguntam, você tem filho pequeno, né? Não tem condições de esconder, né? É, Ele tenho. não, enfim, não tem condições. É, Mas eu acho que sim. isso que você está falando, as empresas não reduziram demanda, e eu acho que Uhum, algumas de nós, mulheres, têm mais condições de lutar e pedir flexibilização do que sim. outras. Uhum, Algumas têm um emprego mais em risco do que outras. A sim. gente, como psicóloga, eu sinto que a gente cria relações de intimidade, de confiança e se coloca num lugar de vulnerabilidade, inclusive para modelar o repertório do paciente, inclusive para a terapia ser um lugar possível. Então, Fantástico. é possível o nosso paciente entender, ou a gente trabalhar para que ele entenda que a gente é outra coisa que não apenas terapeuta, e nesse momento a nossa vida Uhum. também está difícil, né? Isso, estamos Mas passando tem, por isso juntos, é. mas tem pessoas que não têm essa condição, tem pessoas que o chefe não vai entender, tem pessoas que precisam daquele emprego, tem mãe solo, tem, enfim, tem N Sim. configurações. Uhum, Então, uhum, eu acho que a solução é atuar como um grupo mesmo, né? A gente uhum. que tem a condição de estar aqui falando que não é possível, está aqui falando que não é possível, né? E as Isso, pessoas que não têm condições, outra hora elas contribuem com outras coisas, mas acho que isso. precisa ser um movimento político de a gente falar por quem não tem voz também, né? Da Uhum, gente tentar uhum, pelo menos trazer essa questão por quem não, inclusive para quem não tem condições de falar sobre isso. Né? Não dá uhum. para pedir Sim. que toda mulher se, né, faça isso dessa forma, porque não dá. Porque não vai conseguir, não é todo mundo que consegue. Também não é todo pai que não tem flexibilidade, né? Com certeza. Então, se você compartilha a sua casa com um companheiro que é pai dessa criança, ou mesmo que não seja pai dessa criança, será que ele não tem um pouco mais de flexibilidade que você agora? Será que ele não pode fazer concessões? Será que ele não pode negociar uma flexibilidade? Porque a gente cai num lugar, então eu fico pensando assim, bem, o que que vai manter a nossa sanidade mental a médio e longo prazo? Né, tal? O que que pode manter, o que que pode ajudar? E eu fico pensando que talvez uma sanidade mental ela só seja possível se a gente compartilhar melhor as nossas necessidades e o que a gente está fazendo em casa. E compartilhar Sim, melhor envolve colocar outras pessoas como responsáveis e como pessoas que também têm que fazer renúncias e também que tem que se colocar em posição de vulnerabilidade, de risco, porque o risco também recai sobre a mulher. Então, se ela vai, quem vai negociar uma flexibilização é a mulher. Quem vai negociar o fato de, olha, tem uma criança aqui em casa, ele pode abrir a porta a qualquer momento, às vezes é a mulher. Então, como que você coloca isso de um jeito que, olha, todo mundo aqui tem um filho? E como que a gente uhum. convida o outro para falar, será que você não pode renegociar ou negociar um horário onde você possa se dedicar à criança e eu posso me dedicar a outra coisa? Então É, tem um aqui em pouco disso, casa sim. as coisas são um pouco invertidas, né? Porque o Fábio é concurseiro, meu marido, Uhum, então uhum, a questão da renda tá mais na minha mão, então eu saio, eu faço, a gente tem uma coisa de uma formação, a gente optou por nesse uhum, momento ele uhum, se formar e ficar mais com o Emanuel e eu sair, né? Mas esse uhum, movimento uhum, aconteceu quando o Emanuel estava com 1 ano e foi muito difícil para mim nos primeiros tempos, né? uhum, uhum, Muito difícil confiar em alguém que não tinha uma história de maternagem ao longo da uhum, vida para construir isso, né? Então, uhum, eu acho que uma das coisas que é difícil, eu acho que tem toda uma questão de patriarcado, de machismo, né, do lugar do repertório do homem, etc. Mas isso. é difícil para a gente também renunciar a esse lugar. O ideal seria que o homem construísse esse repertório e viesse brigar de igual para igual pelo cuidado do filho. Ótimo. Mas isso não vai acontecer. E a gente, Uhum, para passar por isso, é duro, porque a gente está no lugar uhum, de vítima, de pessoa com menos poder, e a gente que tem que enfrentar o aversivo, eu acho que para deixar eles construírem repertório e se virarem sozinhos. Isso é muito difícil, fantástico. porque não é o ideal.
não é o ideal, Uhum, né? Mas uhum, é o que é possível agora. A gente não dá conta, uhum, a gente aguentar, a gente deixar que a criança, a gente sabe, por exemplo, que bebês choram quando ficam com os pais com frequência, mas ele vai ter que aprender sim. a se virar, né? Não Uhum, dá pra gente ir uhum, lá e resolver, por mais que a nossa vontade seja abrir a porta. Se a gente abrir a porta e ela resolver, eles não vão aprender, né? isso. Então, E como é complicado a gente renunciar a um lugar que tem tanto valor social, né? Então, tem tantos reforçadores. A mulher é tão valorizada pelo papel de mãe que dar dois passos para trás no papel de mãe é muito difícil. É um lugar que uhum, não é valorizado, né? Quando a mulher faz isso, ela é vista de que jeito? Quando a mulher uhum, deixa o filho na mão dos pais ou de outro, a gente comprou muito o mito do amor materno, que nós somos únicas e muito. esse é o nosso único valor, e esse é o valor que a gente tem, que é só nosso, que só a mãe é capaz de dar o que a criança precisa. A gente E comprou, isso era nós somos enganadas. Isso era tão complicado para mim, tão complicado, que a minha decisão de vida era não ser mãe. Aí, para ser mãe, eu vou Uhum. fazer um doutorado, e um doutorado para estudar o efeito da separação materna nos filhotinhos, sabe? E E aí, aí, fechou. o desenvolvimento melhorou em vários aspectos quando a mãe não estava sempre presente. Eu tô falando de ratos, eu não tô falando de seres humanos, mas estudando todos os outros dados, né, de filosofia, Aham, de compreensão aham, de mundo, do lugar que a mulher é uhum, colocada, a uhum, gente aprende que a gente é indispensável. Mas uhum, esse ser indispensável tem um papel político de manutenção assim das contingências atuais também. E a verdade é uhum, que o bebê, a criança e tudo mais, não vai ter eles não vão ter um impacto no desenvolvimento tão grande, e talvez uhum. até tenha um impacto de melhora em vários aspectos do desenvolvimento se a gente não der conta de tudo e não estiver sempre presente, né? Sabe que eu lembro sempre do Winnicott. Ele tem uma frase, a gente diz muito isso nas frases da The School of Life. Então, o Winnicott, para quem não conhece, ele era um psicanalista e ele trabalhava, um pediatra psicanalista que trabalhava com crianças. E ele falava o seguinte: olha, trabalhando com as crianças, eu estou percebendo uma coisa. E ele falava: os pais e as mães tentam a todo custo serem extremamente perfeitos. Os pais e as mães tentam atender a todas as necessidades da criança, imaginando que isso é o melhor para essa criança. Mas, nas minhas observações, dizia o Winnicott, o que eu percebo é uma criança não precisa ter todas as suas necessidades atendidas. Um pai e uma mãe que atendem todas as necessidades de uma criança, faz um desserviço para essa criança. Ele está ensinando para essa criança que na vida dela, todas as necessidades dela serão atendidas imediatamente. E que não é verdade. E aí ele completava dizendo o seguinte: falava assim, olha, tudo que uma criança precisa não é de uma mãe perfeita. Uma mãe que esteja sempre atenta, que seja rápida, que cuide com esmero de uma criança. Tudo que uma criança precisa é de uma mãe que seja bem intencionada, que seja meio maluca, que tenha seus momentos de turbulência, que seja envolvida, que seja boa o suficiente. Tudo que uma criança precisa de uma mãe que seja boa o suficiente. E se E a gente pensar, desculpa, Dê. não, sim, é isso que eu fico pensando, né? O que é ser bom o suficiente quando a gente enfrenta uma pandemia mundial, né? Será que uma mãe boa o suficiente é aquela que vai ensinar ditongo para o seu filho? Será que uma mãe boa o suficiente é aquela que vai programar atividades para ele não ficar entediado o tempo todo? Será que uma mãe boa o suficiente é aquela que vai servir refeições equilibradas o tempo todo durante uma pandemia mundial, quando todos os seus alicerces estão perdidos, estão distantes de vocês, né, da gente? Então, o que é uma mãe boa o suficiente em frente a uma pandemia mundial, sabe? Eu tinha uma professora que era a Lilian Frazão, que era uma professora de Gestalt, que falava que a pior coisa que a gente pode ser é perfeito, né? Porque Fantástico. Sim. não dá espaço para o outro se construir, não dá espaço para o Ótimo. outro poder ser imperfeito, né? E ela falava isso tanto como pais, como quanto a gente como terapeutas, né? Uhum, Mas eu uhum. fico pensando o que é o mínimo que uma criança precisa ter nesse momento de pandemia. Boa, tal. O que é? Estimulação cognitiva, a criança vai achar formas de ter,
né? A gente pode dispor, Uhum. mas o mundo já gera estimulação cognitiva. O tédio gera possibilidade de estimulação cognitiva, de estimulação da Ótimo. criatividade. Uhum. Rotina é algo que estrutura, que dá calma, que diminui a ansiedade, mas a gente tem séculos e séculos de crianças vivendo sem rotina e estava, tipo, tudo ok, né? Uhum. Uhum. A rotina chegou com a Revolução Industrial. Antes disso, Industrial. não se Sim. preconizava a rotina para a criança. Eu Sono, acho essas que a coisas. Vai dormir criança às precisa 8. ter, e o que a gente precisa ter para estar bem, para fornecer isso para a criança também, é suporte. Suporte emocional, suporte social, né? E a gente tem Uhum. várias pesquisas hoje em dia mostrando a questão do estresse tóxico, do estresse tolerável, né? Então, algumas coisas são extremamente difíceis. Algumas coisas fazem parte da vida e são aqueles estresses normais do dia a dia, tipo, tem que acordar cedo, ir pra escola, não sei o quê. Algumas coisas são muito difíceis, tipo a morte de alguém Uhum. querido, tipo uma hospitalização, tipo várias Uhum. coisas que estão acontecendo agora. A gente perdeu o emprego, várias coisas são muito difíceis, mas elas se Uhum. tornam toleráveis e não tóxicas quando a gente tem suporte, quando a gente tem relações de Uhum. amor e de afeto. Então, Uhum. acho que a gente precisa escolher nossas batalhas. E a Uhum. gente pode Uhum. escolher a batalha de educar nosso filho e fazer ele para a escola e aprender conteúdo, e ela não precisa Uhum. ser incompatível com a batalha de ter relações de suporte social. Mas se a gente tiver que escolher entre as duas, é muito melhor Uhum. que a gente escolha o suporte social. É muito Fantástico. melhor que a gente escolha as relações, né, da nossa família serem Uhum. Uhum. minimamente estruturantes, né, para todos nós, para que a gente Uhum. consiga seguir, né? Então, não sei. A gente tinha um ideal de mãe que era muito diferente daquele. Depois que a gente vira mãe, acho que a gente deixa de ter o ideal de mãe, que é aquele ideal romântico, mas passa a ter um Uhum. ideal bom. Né, do tipo, meu filho vai comer Uhum. todas as refeições com mínimo de enlatados, com mínimo de embutidos e Uhum. tal. Ele Uhum. vai para a escola tal, ele vai ter tais atividades cognitivas, vai para natação, vai fazer inglês, e aquele é um ideal que está longe do romântico, mas que nos conforta e que é algo que a gente se sente bem. Esse ideal não existe Uhum. mais, né? Uhum. Causa Sim. sofrimento correr atrás dele, causa muito Uhum. sofrimento. Então a gente vai ter que construir um novo ideal para esse tempo, e a gente vai ter que ser Sim. coerente com esse novo ideal. Fantástico, tal. É isso mesmo. A gente vai ter que ser coerente com esse contexto, né? Com esse momento. Um momento de sofrimento, um momento de renúncia, um momento de isolamento físico, um momento de desorganização, um momento de reestruturação. Então, nesse momento, no meio da tempestade, com o que que a gente se preocupa? Né? No meio da tempestade, a gente se preocupa com a maquiagem. No meio da tempestade, a gente se preocupa com a roupa. No meio da tempestade, qual é a nossa prioridade? Então, concordo e acho que, de acordo com tudo que você está falando e tudo que a gente sabe sobre solidão e se sentir sozinho, e se sentir sem suporte, de tudo que a gente sabe dos maus, tudo que a gente sabe sobre o quanto que isso é ruim e difícil, talvez, em face a tudo isso que a gente está vivendo, a nossa prioridade seja encontrar suporte. E sabe que eu acabei de ouvir uma coisa interessante da Alessandra Vilas Boas. Ela falou o seguinte: olha, por muito tempo a gente condenou a internet e os meios de comunicação como uma ferramenta que nos afastava do outro. Né? Por muito tempo a gente colocou essas estratégias, essas ferramentas como algo que nos fazia evitar o outro, como instrumentos de esquiva do outro. E agora a gente está tendo a sorte, o privilégio de estar vivendo uma pandemia mundial que exige que a gente fique isolado fisicamente do outro, com acesso a um recurso incrível como esse que a gente está tendo agora. Né? Quanto tempo a Uhum, gente não tinha uma conversa como essa, amiga? Não é verdade? E que falta que sim. faz? De verdade, né? Que falta faz você na minha vida e as pessoas na minha vida Ai, com quem eu Dê, gosto de também. conversar. Sim, então eu fico pensando o quanto que também não é agora o momento da gente pegar o nosso caderninho, abrir uma folha e falar, bem, para quem que eu posso pedir ajuda? Com quem que eu posso conversar? Que conversas acolhedoras, reparadoras, de aquecer o coração eu posso ter nesse momento? É, sabe?
que Nem vão que me seja ajudar. algo do tipo, amiga, por favor, escuta meu áudio de 7 minutos, que eu não vou poder te responder depois que você responder de mim. Eu preciso Total, desabafar, né? total. Eu tô aqui no meio da faxina, não consigo ir ao almoço e arrumando agenda. O que que eu faço agora, né? Com o que que eu falo? Então, eu acho que tem uma coisa de bom nisso, aí, nisso tudo, vai. Eu odeio você falar o que que tem de bom no ruim. Mas eu acho que grandes mudanças de contexto também são oportunidades para mudanças de cultura, de práticas, né? Então, que prática incrível é essa que a gente está que tá variando, variando, e talvez seja selecionada para a gente conseguir conversar, né? E falar com as pessoas, e fazer ligações, e ligar o E vídeo. aí, falando enquanto terapeuta infantil, eu também coloco de entrar no mundo da criança. Porque esse Uhum, mundo que a gente está sim, vivendo agora é o mundo da criança, né? exato. Esse mundo virtual é o mundo que eles estabelecem de mais relação. E aí eu estou pensando até nas análises que eu fazia de vários pacientes que Uhum, chegavam para mim e não conseguiam estabelecer uma conversa direta, presencial com os sim. colegas. E eu pensava, Uhum, nossa, é uma questão de falta de habilidades sociais. Mas eu nunca parei para pensar quantas uhum, habilidades sociais essas pessoas tinham nos jogos online. E são essas total. crianças que hoje, em terapia, estão me ensinando quais Sim. jogos eu tenho que jogar, Super, sabe? A super. coisa se inverteu de um jeito, assim, e acho que quebrou a nossa arrogância de um jeito, tá nos Uhum, levando para um lugar, assim, de destrói tudo que uhum. você tinha, assim, de ideias Sim, sobre algumas coisas e constrói de novo. E parte dessa construção tá em ouvir essa geração, né? sim. Outro dia eu estava conversando com a Yara nas outras lives que a gente está falando, né? Que a diferença entre sanidade e doença é contexto, né? Então, o que antes era problemático, como uma criança que está o tempo todo no videogame e sabe tudo sobre isso, hoje é tipo, nossa, que repertório que você tem, você me ensina? Como que eu faço com isso? Né? Que Uhum. habilidade é essa que você tem de entrar, sair, combinar com os amigos, combinar com o outro, ligar para um amigo no telefone, depois ligar para o outro, negociar quem vai entrar, quem vai sair, quem vai mandar, quem não vai mandar. Cara, incrível! É fabuloso. É, Então tem. Se a gente tem uma postura mais curiosa em relação ao que está acontecendo, né? Se a gente conseguir se afastar um pouco do nosso sofrimento imediato, do que vai acontecer, dessa tortura do amanhã, se a gente ficar aqui um pouco nesse lugar, talvez a gente tenha olhos para ver, olhos curiosos para ver a mudança incrível que está acontecendo na nossa frente, né? E as oportunidades que essa mudança provoca. e eu penso que eu tenho visto tantos pais, eu me incluo nessa, tão se cobrando ajeitar a vida da criança, quando na verdade o que a Uhum, gente está falando, e eu não tinha pensado, é a construção vai ter que ser conjunta, né? Porque essa criança está uhum. mais preparada para lidar com algumas coisas que a gente está mais do que elas, Total. É, mas né, a sim. gente querer impor uma rotina para a criança, às vezes a criança mesmo consegue estruturar a própria rotina de um jeito que seria muito melhor do que a gente tinha imaginado, mas Uhum, é uma coisa, tal como a gente está se propondo a fazer aqui, de uma construção mais horizontal, né, não de uma uhum. imposição de conhecimentos. E eu acho que o que está causando muito adoecimento nesse tempo são as relações verticais, em que um manda né, e não escuta, e o outro tem que Fantástico. correr para atingir as necessidades que estão sendo Uhum. colocadas. Fantástico. Tá, eu tô vendo muitos comentários lindos aqui. A Fê falou, olha, saber ser flexível à mudança de contexto é fundamental. Acho que a flexibilidade, bem, a ACT fala isso, né? A flexibilidade é a força, né? A nossa força está na flexibilidade, na adaptação. Essa é a nossa maior ferramenta como espécie. Nós somos tão frágeis, a gente não é nada. A gente não tem força, a gente não tem nem pelo, a gente não sobrevive a nada, a gente só sobrevive porque a gente se adapta. E a gente conta com o nosso grupo, né? Então, Total. enfim, a gente está chegando no final, acabou, passou já. Nós temos que desligar daqui a pouco. E é uma pena, porque estou adorando, eu conversaria aqui horas com você, amiga. Aliás, a gente precisa continuar conversando horas. A Eu gente fico sempre, precisa. né? Eu fico sempre com aquela. Se eu pudesse fechar isso aqui com uma imagem, eu fecharia com a imagem do. Sabe quando a gente tá no avião e o cara fala assim, era
aeromoço ou aeromoça fala assim, olha, se houver houver algum problema e cair uma máscara aqui, você primeiro coloca a máscara em você, para depois você ajudar a criança, sabe? Então, se eu pudesse falar alguma coisa para as mães e para os pais, para todo mundo, primeiro você coloca a máscara em você, respira e depois cuida do resto. Porque se a gente não sobreviver bem a essa temporada de privações, de renúncias e de mudanças, a gente não vai conseguir também ajudar quem a gente precisa ajudar, as nossas prioridades. Então é isso, essa é a E minha talvez palavra final, tal. E a sua? eu pensei assim, talvez eu esteja sendo poliana demais, mas eventualmente a gente pode descobrir, inclusive, que depois de colocar a nossa máscara e a gente for ajudar a criança, ela já colocou a máscara dela sozinha, né? E a gente Linda. descobriu que ela tem esse potencial e esse potencial, enfim, de estar de igual para igual com a gente em uma série de contextos. Fantástico, tal. Fantástico. Eu tenho descobrido muito sobre isso aqui em casa, eu te falei, né? Do quanto que o Rafa tem se tornado mais independente, mais autônomo. E eu estou levando um baile da autonomia dele, que eu nem sabia que existia. Ele aprendeu a colocar máscara. E é isso, amiga. Obrigada, viu? Demais, demais pela Ah, sua, Bi, te amo. pelo nosso Te encontro. amo muito, Sim, muito, muito. Adorei estar aqui com você. um abraço. Pessoal, muito Então, é isso. obrigada. Muito, muito obrigada. Eu vou tentar trazer a Tal mais vezes aqui. Pelo menos a gente tem uma bela desculpa para bater um papo gostoso desses. A próxima E... pode ser Mães com Vinho. Assim a gente pega Ah, é ótimo! uma taça e conversa de uma juntas. Sim. A Bom, revolução da mãe, a gente entra assim com o vinho. Muito bom. Então é isso, pessoal. então, tchau. Obrigada. Um beijão. Essa live vai ficar 24 horas aqui. Depois eu vou tentar passar o vídeo para Tal, se ela quiser colocar em algum canal dela. E é isso. Boa sorte. Peçam ajuda. Estamos aqui. Busquem as pessoas. E é isso. Um beijão. Tchau, tchau.